Shalom, povo escolhido de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo e esteja com vocês. Hoje é aquele dia, a quarta do sobrenatural. É o dia que o Pai escolheu para falar conosco. Então fique atento, compartilhe, dá o like. Faça mais pessoas conhecerem a palavra de Deus que vai transformar, vai resgatar, vai gerar vida. Sim. Pois o Evangelho vai nos fazer viver e entrar no reino de Deus. Como assim? Você já imaginou alguma vez viver em alto nível? Ou em altos níveis? Dentro do reino de Deus, mesmo aqui na terra? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer viver no reino de Deus? Quer viver na plenitude que Deus preparou para seus filhos e filhas? Pois quando nós pregamos o Evangelho das boas novas, né? As boas novas de Cristo Jesus, aí nós pregamos o reino de Deus. Quando o Evangelho é pregado, ele vai resgatando, ele vai restaurando, ele vai dando vida. Ele resgata os perdidos, ele restaura os perdidos que estão naquele mar bravio. O Evangelho é lançado e resgata-os para a beira do mar, para a praia, para a areia, onde ali não existe mais aquelas ondas grandiosas como os perdidos estavam, no fundo, no meio do mar. Eles estão agora em terra firme, porque foi oferecido para eles a terra firme. E a terra firme, para muitos, é o reino de Deus que está sendo oferecido e ofertado. A oportunidade de você estar nesse reino. E o Evangelho ele vai nos conduzir, eu e a você. E aquele que deseja do reino, o Evangelho vai ser a ponte. O Evangelho é a tábua de salvação para muitos. Eu só quero salientar que quando o Evangelho é pregado a todos, sem discriminação. Mas alguns vão dar ouvidos, outros não. Eu quero salientar sendo um pouco de Jesus. Ele pregava, ele ministrava, ele curava, ele andava. Jesus contava parábolas. O tempo todo Jesus ensinava e demonstrava o seu poder, a sua autoridade, fazendo curas, milagres, maravilhas, sinais. E eu quero despertar para você uma passagem que está em Mateus 13, o versículo 47. Jesus falou que o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então assentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas joga fora os ruins. Ele adverte: assim acontecerá no fim desta era. Os irão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: vocês entenderam essas coisas? E eles responderam: sim. E eles lhe disseram: por isso todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas.
A gente pode observar que nestas narrativas anteriores, Jesus falou 7 parábolas, incluindo essa. Ele falou da parábola do semeador, das sementes que eram lançadas. Ele falou do joio e do trigo, que são bem parecidos, crescem, mas no dia da colheita, o Senhor é quem faz. Ele falou da parábola do fermento, do tesouro escondido. Também falou da pérola de grande valor e esta parábola da rede. É interessante porque vai chegar o dia em que vai haver esta separação. E esta parábola ela é muito parecida com a parábola do joio e do trigo. E eu quero que você desperte, você que está nos assistindo. Eu não vou aprofundar, eu só vou despertar em você, para que você pare um pouco e pense que vai haver aquele grande dia. Mas eu quero também que você peça também revelação ao Espírito Santo de cada detalhe. Porque um dos detalhes aqui que eu poderia dar como uma chave, um segredo, um código revelado para a tua vida, independente do estilo que você está vivendo hoje, é que você largue o estilo de vida do mundo e passe a viver um estilo de vida voltado e pautado em cima das instruções que Deus deixou para seus filhos e filhas. Seguir o exemplo de Jesus. Analisa o estilo e a vida que você leva hoje e procure avançar. E procure conhecer de Jesus que estilo de vida Jesus oferece para você. Que estilo de vida Jesus está dando a oportunidade. O estilo de vida do reino de Deus. É bem interessante aqui que ele faz uma comparação e ele diz que o reino de Deus é semelhante à rede que é jogada ao mar. Sim, é jogada ao mar e traz muitos peixes. A palavra de Deus é lançada ao mundo inteiro. E muitos vão vir, só que vai ter também a separação. A separação dos bons e dos maus. Os bons é aqueles que vão seguir o caminho, as instruções, as orientações que Deus quer para mim e para a tua vida. E os maus a gente já sabe que eles vão seguir outros caminhos, os caminhos mais perversos que a vida tem disponível, os dois, né? Você vai o tempo todo fazendo escolhas. E o meu desejo, a minha declaração é que você faça as escolhas corretas. Né? Os pescadores que jogam a rede, as condições perfeitas, o momento certo, o local certo. Então eles tomam um certo cuidado para lançar aquela rede. Eles não vão entrar no mar de qualquer jeito. Tem toda uma preparação. E o Senhor está dizendo para mim e para você: ei filhos, ei filhas, não entrem nesse mar, nesse mundo de todo jeito. Se preparem. Vão tendo uma preparação. Pois naquele dia haverá a seleção. Do mesmo jeito que Jesus contou que os peixes bons iam ser colocados no cesto, o resto ia ser jogado fora. Ia ser destruído. A seleção. Pare um pouco e pense. Naquele dia eu vou estar na seleção? Se não, ainda tem tempo. Arrependa-se e diga: ei, Pai, me coloca na tua seleção. Eu quero fazer parte desse cesto que vai recolher e vai ser levado ao teu reino. Me ensina, me instrui. Eu estou apto a ouvir, eu estou apto a fazer a minha parte. Você presta atenção que o pescador, antes ele dá uma preparada nas redes, ele tem um tempo de preparação. Antes de executar a tarefa, antes de ir em busca dos peixes. Para suspender a rede, eles utilizam, vamos dizer, madeira, cortiças, isopor, coisas leves para ficar na superfície. É
uma preparação. É algo que, se ele não fizer, a tarefa, a caminhada, a jornada, a missão que ele vai fazer, não acontece. Embaixo da rede, quem conhece a rede sabe que tem que colocar pesos, chumbo, ferro, alguma coisa assim, para baixar, para alcançar o fundo e ela ficar esticada. E assim eles lançam, vão lá no fundo, depois voltam, e quando chega, quando puxa, tem resultados, tem colheita, tem peixes, tem a pescaria. Por que eu falei isso agora? É para começar a despertar em você que vai ter aquele dia, vai ter aquele tempo que o Senhor está dizendo: filhos e filhas, vejam o estilo de vida que vocês estão tendo. Vocês querem mais do reino de Deus? Querem viver o Evangelho das Boas Novas? Aí você tem que fazer algo, você tem que buscar crescer espiritualmente. E quando você cresce espiritualmente, você começa a usufruir os benefícios, as promessas desse reino de Deus. Começa a viver sim o sobrenatural de Deus aqui hoje, não é na eternidade. Vai começar a ter experiências vibrantes. Você vai começar a viver experiências vivas, um Cristo vivo, experiências de um Cristo maduro. Outra chave revelada, outro segredo aqui, outro código revelado. Você sabia que eu e você, nós temos chamados de Deus para fazer parte da sua família? Independente de religião, Ele nos convida a sermos filhos e filhas de Deus. A religião, ela nos ajuda a encontrarmos o verdadeiro caminho, que é Jesus. Então, esse segredo é que Deus te chama hoje. Ele já havia te chamado, mas talvez só hoje você perceba que existe um chamado especial para você. Ele dizendo: eu estou fazendo a eleição, eu te elegi, eu te escolhi. Venha para o meu reino. Venha para uma posição especial. A posição que você vai ter no meu plano. Isso é Deus que está dizendo para mim e para você. Porque cada um tem um plano. Cada um veio com um propósito. Cada um veio com uma missão. E Cristo nos uniu a Deus, nos reconciliou e nos deu todos os elementos que nos permitem vencer todos os dias as adversidades das nossas vidas. Cristo nos dá esse subsídio, nos dá as estratégias, nos dá a vitória, porque Ele já venceu por mim e por você. Ele nos dá todas as condições de vivermos e sermos vitoriosos aqui na terra, pois Ele liberou o seu divino poder, e nesse divino poder Ele nos deu tudo o que necessitamos para todas as áreas que eu vivo e que você vive, o que nós ainda iríamos viver. Muitos não têm vivido aquela plenitude. Muitos não têm vivido aquilo que Deus deseja e programou para nossas vidas. E eu quero que você pare, analise e pense: eu estou vivendo? Se não, venha buscar de Deus. Venha, se aproxime de Deus. De Gênesis a Apocalipse tem todas as instruções das bênçãos, das promessas, de cada situação da nossa vida. E aquilo que não tiver ali, que você não encontrar, você vai pedir ajuda ao ajudador, o Espírito Santo de Deus, que é o nosso mestre, o nosso ajudador. Quantas vezes você tem ficado diante de situações, vamos dizer, até embaraçosas, e você não tem convidado, você não tem consultado o Espírito Santo? Como fazer? O que fazer? Quando fazer? Me dá as palavras, me dá as estratégias. Você tem feito isso? E Ele está pronto para te ajudar. Pois Ele nos dá todo o conhecimento por meio de Jesus Cristo, pois Ele nos chamou para a sua própria glória, para a sua própria virtude,
para a sua própria natureza divina, derramando a unção, o revestimento e o poder de Deus, para que eu e você nós possamos enfrentar e andarmos como filhos e filhas, pertencente. Sim, pertencente a um reino. Eu queria que você fosse lá em 2 Pedro, capítulo 1, onde o Senhor escreveu algo. 2 Pedro, capítulo 1, que às vezes nós passamos despercebidos. A partir do versículo 5. Não, vamos. Versículo 3. Pois o Senhor me escolheu e te escolheu, Ele nos deu a certeza de sermos escolhidos para Ele, para vivermos nesse reino. Versículo 3. Seu divino poder nos deu tudo do que necessitamos para a vida e para a piedade. Que chave poderosa é essa? Que revelação, que segredo é esse que está contido nestas primeiras palavras? Existe o poder divino. Seu poder divino nos deu tudo. Nos deu o quê? Eu escutei bem? Nos deu tudo. Tudo de quê? De que necessitamos para esta vida aqui e para a piedade. Você já parou para pensar? O divino poder de Deus, o Espírito Santo, a unção, o poder, o revestimento, a virtude, o seu poder. O poder de Deus, Ele nos deu tudo que nós necessitamos para esta vida e para a piedade. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então eu tenho que ter um pleno conhecimento de Cristo Jesus, porque aí sim eu vou poder utilizar esse poder para tudo na minha vida. Pegou a revelação? Se você não tem um pleno conhecimento de Jesus, você tem que em primeiro lugar buscar. Porque você buscando, aí sim tudo vai vir através do pleno poder que Ele deu. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Então tem promessas e não são pequenas. Elas são grandiosas. Para que vocês se tornem participantes da natureza divina e fujam da corrupção que há no mundo. É interessante, né? Porque você vai viver tudo isso grandioso, todas essas promessas. Mas você tem que se afastar da corrupção que há no mundo, que é causada pela cobiça. Ei, filho, ei, filha, pede discernimento se tu estás buscando esse caminho e se afasta. É tempo de se afastar, pensando já no aqui e agora. Não fique pensando só na eternidade, porque tudo que nós fazemos aqui está ecoando na eternidade. E ele diz, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Perceberam aqui que além da fé, ele quer que se acrescente mais alguma coisa à fé? Você sabia que a fé, eu vou chamar assim de moeda do reino de Deus? Tudo que eu quiser conseguir de sobrenatural, de trazer os céus à terra, eu só vou conseguir por meio da fé? Por isso que eu fiz a simbologia de que a fé é o recurso, é o dinheiro que se conquista as coisas dos céus por meio da fé. É a moeda. É a moeda do reino, é a fé. Então, se você quer adquirir, você quer ser participante desse reino, você tem que aprender a desenvolver a fé. Mas aqui ele disse, não só a fé, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude.
E a virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades, comecei a entender agora, essas qualidades que serão acrescentadas na minha e na tua vida, e acrescentadas à fé, o que vai acontecer? Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo, então eu tenho que buscar um crescimento nessas qualidades. Eu tenho que buscar o crescimento na fé. Em toda a minha vida. Não é hoje, aconteceu. Não. Em toda a minha vida. Enquanto nós estivermos aqui cumprindo o propósito, nós temos que estarmos buscando esse crescimento. Elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, conhecimento dele, sejam inoperantes e improdutivos. Então, se eu quiser ser produtivo, se eu quiser ser operante aqui nesta terra, operante e produtivo, com as dádivas celestiais do reino de Deus, eu tenho que ter um pleno conhecimento em Cristo Jesus. E este pleno conhecimento, ele tem que ser acrescentado dia após dia. Senão, tornamos-nos como aqueles peixes que não prestavam e foram separados. Todavia, se alguém tem estas características, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos. Eu notei que no caminhar muitos tropeçam. E aqui tem essa chave, esse código, esse segredo. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Jamais tropeçarão. E vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Ingrediente para acessar o reino de Deus, a moeda que circula no reino de Deus é a fé. Acrescentar a virtude do conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. E tudo isso junto com a fé vai fazer uma grande diferença na minha e na tua vida. Aí sim nós podemos avançar e crescer mais um pouco, mais um degrau espiritualmente, para que essas qualidades, estando presentes e crescentes, estar presente e crescente. Se não está presente, busque estar presente na sua vida. E crescente porque tem que ser uma busca constante de um crescimento. Que nele, no pleno conhecimento, em Cristo Jesus, nós sejamos operantes, nós sejamos produtivos. É isso que o Senhor deseja na minha e na tua vida, na vida dos filhos e filhas. E esse crescimento espiritual, boa parte vai depender das nossas ações, vai depender do conhecimento que estamos recebendo, a revelação. E essas características que foram citadas, elas têm que serem acrescentadas junto com a fé. E elas têm que serem desenvolvidas para que a gente não tenha tropeços ou ruins espirituais, ou que a nossa vida ela não seja inoperante e não seja improdutiva. Que nós possamos desenvolver, esse é o meu desejo, a minha oração, que você consiga desenvolver. Se você não tem a capacidade de desenvolver sozinho, junte-se a nós, junte-se a uma igreja, busque orientação para que você possa crescer, para que você possa avançar.
desenvolver estas características, você vai ter acesso às coisas gloriosas na presença de Deus. E você vai ser o próprio testemunho que vai servir de estímulo espiritual para outros. Mais um código revelado, mais uma chave, mais esse segredo. Busque o seu próprio. E ao você seguir o testemunho, você vai falar e declarar para aqueles que ainda estão fracos, ainda precisam crescer, precisam aumentar a fé. O testemunho também serve para aumentar a fé. Ouvir a palavra de Deus e a palavra de Cristo Jesus vai aumentar a nossa fé. O meu testemunho de estar seguindo a palavra também vai edificar a fé do nosso. E nós vamos poder estimulá-los a crescer mais e mais. Deixa eu dar mais um código revelado aqui. Pelo poder de Deus, pela sua palavra liberada, pelo seu testemunho, você vai ter condição de receber as mais altas revelações pelo Espírito Santo. E você vai relembrar. Isso é um código, isso é o segredo. Você vai relembrar da palavra, você vai relembrar do que você recebeu, das instruções que Deus escreveu aqui na Bíblia Sagrada. Relembrar. Porque você vai ler, vai ter a revelação. E depois você vai reler. E depois você vai relembrar todas as promessas, tudo que você vivenciou e que servirá de testemunho para outras vidas. Veja o versículo 12. Por isso sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas. Se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus pregada, entregada. A palavra de Deus você recebe, ela é a verdade. Mas ele disse, eu terei o cuidado de lembrá-los. Ei, filhos e filhas, a todo tempo, a todo momento, nós temos que estar lembrando, relembrando a palavra de Deus, a verdade, para que nós possamos estar solidamente firmados nessa verdade. O nosso alicerce é Cristo Jesus. Cada vez mais que eu relembro, que eu leio, que eu medito, que eu estudo, que eu me aprofundo, eu busco o conhecimento, eu busco essa verdade, eu vou ficar cada vez mais forte, mais sólido, mais corajoso para toda situação. Porque se meu alicerce está firmado na rocha, pode vir vento, pode vir água, chuva, se estiver bem firmado, não cai. Essa é a diferença. Porque sei que em breve deixarei este tabernáculo como o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar destas coisas. Que instrução Pedro estava dando. Que instrução maravilhosa. Ele estava dizendo, ei, eu vou, mas eu já deixei as instruções para que vocês sejam capazes de lembrar. Às vezes eu falo, você fala, às vezes a gente recebe ministrações, lembrando e depois relembra e depois relembra. Você diz, eu já escutei essa ministração, mas vem outra revelação e você recebe e você relembra. Para quê? Para que sejam de prosseguir, de avançar. Pois de fato não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Quando falamos a vocês a respeito e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ao contrário, ele está dizendo, nós fomos testemunhas. Eu e você também, nós
somos testemunhas de Cristo, do que Cristo está vivo e Cristo está fazendo na minha e na tua vida. E não aquelas fábulas engenhosamente inventadas, mas sim nós estamos vivendo as verdadeiras marcas. Estamos vivendo o verdadeiro sobrenatural de Deus. Estamos vivendo, presenciando as curas, os milagres, os sinais, as maravilhas. Todos os dias da nossa vida. O batismo do Espírito Santo. A salvação oferecida a muitos. Eles, ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da Sua Majestade, porque eles estiveram presentes. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória ele foi dirigido à voz que disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. E nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo, no dia da transfiguração. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem, e se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Gente, que maravilha! Temos que estimular o compromisso da repetição da palavra. Eu e você temos que fazer, praticar um código revelado, a chave poderosa, o segredo. Deus tem a fonte de poder, o poder de Deus disponível para mim e para você. Essa glória, essa majestade da glória que está disponível para os filhos e filhas, para trazerem o céu à terra e viver o reino de Deus aqui e agora, mesmo diante de tantas adversidades. Você tem se defrontado com aqueles que zombam de Jesus, que zombam do Evangelho, que zombam até mesmo de Deus? Você tem recebido críticas que Deus está distante? Tenho boas notícias. Ele está vivo e está no meio de nós. Ele está vivo e está dentro de nós. Ele está vivo e está sobre nós. Ele está em todo lugar, porque Ele é onipresente. O mundo não consegue vê-lo, porque Deus é Espírito. Ele está vivo para nos fortalecer, para um viver mais justo. Pedro foi testemunha ocular com aqueles apóstolos ali, da majestade de Cristo ali. Naquele momento, no Monte da Transfiguração, ele testemunhou, ele testificou que a glória de Jesus, a glória de Deus era realidade. Que eles e eu e você podem experimentar dessa glória vivida naquele tempo, aqui e agora. Sim. Como? Tem várias chaves, vários segredos, vários códigos revelados. Mas eu vou te dar mais uma aqui. Fique atento. A mensagem profética escrita nas Escrituras são a chave, tá? Para você vivenciar a gloriosa,
nuvem de glória. Aquele momento é possível. Está. A mensagem, ela está nas profecias que estão nas Escrituras. No seu caminhar, na sua jornada, na sua busca, na sua dedicação, no seu estudo, o Espírito Santo vai começar a declarar, a te revelar. Porque é individual. Busque as revelações. Eu posso te dar várias revelações, mas o bom é que você busque também, porque é a intimidade com Deus. Tanto a transfiguração como outros acontecimentos, outros relatos, eles tornaram-se cada vez mais para dar firmeza, para dar segurança do poder dessa majestade de Deus que está operando ainda hoje, e não só nos nossos antepassados, onde eu e você, nós cristãos, nos reunimos, 2 ou 3, Ele estará no meio de nós. Quando a palavra é liberada, o poder divino vai fazer cumprir a palavra de Deus liberada, vai cumprir o propósito. E Ele nos deu essa autoridade, Ele nos deu essa incumbência. É preciso que cada vez mais eu e você, nós nos aproximemos, compartilhemos os nossos testemunhos. Vamos ver um outro texto, Tiago 5,16. Muitos têm desprezado até. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem para serem curados. De um justo, poderosa e eficaz. Peraí. Confessar os pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para serem curados. Você conhece alguém que está necessitando de cura? E ele ainda acrescenta: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Vamos pegar o versículo 13. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Gente, pasme. Porque se a gente olhar de um lado para o outro, para frente e para trás, o que a gente vai encontrar nesse mundo são pessoas que estão sofrendo. E para estas pessoas que estão sofrendo, existe uma solução. O reino de Deus vai alcançá-los. O reino de Deus está disponível. E Cristo é a solução. E ele continua: que ele ore. Há alguém doente entre vocês? Aqui ele estava falando, é claro que cristão. Eu agora julguei o mundo todo, não cristãos. Curará o doente. O Senhor levantará. Sim. Quando eu oro com fé, o Senhor é quem faz a cura, o milagre. Porque toda honra e glória é dele. Nós somos só os instrumentos que vamos estar executando, trazendo o reino dos céus até as pessoas que sofrem, que estão necessitando de cura, de libertação. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Pois a oração de um justo é poderosa e eficaz. E ele vai e faz uma comparação aqui. Ele diz: Elias, o profeta Elias,
Ele era humano como nós, como eu e você. Mas ele orou fervorosamente. Então existe uma forma diferente e específica. E teve essa oração para que não chovesse. Não foi uma oração simples. Foi uma oração fervorosamente. Que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos. Então existem maneiras, existem orações específicas, formas de fazer para cada situação. E 3 anos. 3 anos e meio não choveu. Porque Elias orou fervorosamente. Orou outra vez e os céus enviaram chuva. Uma hora passou 3 e outra hora. Ele orou e abriu os céus e desceu chuva. E a terra produziu os seus frutos. É claro que aqui é um relato e existia um plano, projeto e era uma necessidade da época. E era uma atuação que ele poderia fazer debaixo do propósito que Deus tinha incumbido para ele. Não é simplesmente nós estarmos orando para chover, não chover. Não. Tinha um propósito. Tinha um propósito divino de chover, tinha um propósito divino de depois chover e dar frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, porque tem muitos que estão se desviando da verdade. Lembre-se disto. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa. Ei, quantas pessoas estão perdidas, quantas pessoas estão desgarradas. E eu e você, vamos levar as boas novas, esse evangelho, para resgatar, para salvar a vida dessa pessoa. E fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Porque essa pessoa está saindo do mundo das trevas para o mundo da luz. Mas para que haja uma oração eficaz de um justo, é necessário que a condição do coração é o aspecto fundamental. É o aspecto mais importante. Para que quando você orar, ore do coração para ser respondido. Porque tem muita gente que está falando, orando só da boca para fora. Mas o Senhor está dizendo aqui em sua palavra, orar fervorosamente, orar com o coração, com o desejo. É como assim, eu não consigo ver as pessoas sofrendo, então eu tenho uma compaixão, eu gero ali uma grande compaixão. Isso também é chave, isso é segredo, isso é código revelado para que as orações elas sejam respondidas. Se a oração ela for sincera, ela for feita de dentro da sua vontade, permite que o poder de Deus, a unção de Deus, a virtude, desça dos céus sobre aquela situação, aquela necessidade, acontecendo as curas, milagres, maravilhas, sinais, prodígios. Pois a oração fervorosa tem que vir, ela tem que vir de dentro do coração, tem que ser sincera, sim. De uma pessoa justa, vai ter grande poder para acontecer o que a pessoa justa está orando. Peraí, mas me explica mais o que é ser justo, ser justa. Porque às vezes o mundo tem um conceito do que é justo, ser justo. Mas você acrescenta todos esses conceitos de justo do mundo. E eu te levo agora para a revelação espiritual. Ser justo perante Deus, para que estas orações é necessário que primeiro você confesse o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E peça para o Espírito Santo vir fazer morada eterna dentro de você. E peça para que agora você pertença a essa família celestial. Aí você tem acesso a Deus. Tem acesso a Deus. Ah, Jesus é o caminho, é a ponte, é a conexão que te liga
você a Deus. Aí você está justo diante de Deus. Mas justo, me explica mais. Sim, agora eu estou diante de Deus, mas eu poderia estar não justo, né? O que seria o justo aqui? É porque quando Jesus foi pregado na cruz, Ele pegou meus pecados, as minhas iniquidades e transgressões e levou. E agora Ele, mesmo com a natureza, que agora ela está sendo remodelada, ela está sendo transformada, ela está sendo recriada. Em vez de ter mais a natureza pecadora, agora eu tenho a natureza de um homem novo, uma nova vida, justo diante de Deus. As coisas velhas já passaram, os pecados velhos já passaram, eis que eu confesso, e as coisas novas já estão. Aí eu estou justo para receber e ter acesso a Deus, como se nunca tivesse pecado. Se você está com pecados, peça perdão. Aí você imediatamente vem para essa posição de estar justo. Isso é uma pessoa justa perante Deus. Uma pessoa justa para orar e acontecer o que você ora. Amém? Tiago fez essa comparação de Elias para dizer que a oração ela tem esse grande poder. Para dizer que eu e você, quando nós colocarmos a emoção vindo do coração na oração, quando for extremamente quente, vibrante, brilhante, quando eu orar pelos outros, Deus vai responder. Sim, Deus responde esse tipo de oração. A oração do justo e sincero. Quando você for orar por alguém, antes de orar você diz: Pai, perdoa meus pecados, perdoa minhas iniquidades, perdoa minhas transgressões. Eu estou diante de Ti e quero estar justo agora. E a minha oração, aí você vai e faz conforme, seja vibrante, seja quente, seja calorosa, fervorosa. E aí você vai orar e você vai ver que vai ser respondida. Faça isso também. As suas orações pessoais. Esteja justo diante de Deus. Um segredo, um código, a chave revelada. Libera perdão também. Porque às vezes você não tem conseguido ver suas orações respondidas, porque você tem guardado, tem prendido aí, não tem liberado perdão e não tem pedido perdão. Então, chaves poderosas aí, segredos, códigos revelados, tá? Porque justo diante de Deus é o que você já ouviu falar, a justiça de Deus. Nós não podíamos estar diante dele porque nós éramos pecadores. Mas Ele fez justiça por meio de Jesus e nos colocou com justo diante dele. Essa é a justiça de Deus. Nos deu o privilégio de estarmos à frente da majestade, à frente do Rei dos Reis, sem culpa, sem condenação. Amém? Nós temos igualdade no reino de Deus. Nós temos essas coisas para vivermos e sermos testemunhas e oferecermos aos demais irmãos. Os justos têm oração forte. Os justos, quando abrem a boca, começam a falar, tiram montanhas da sua frente, da sua vida, e tiram montanhas também da vida dos outros. Você já ouviu falar, né? Jesus mesmo disse: se vocês tivessem fé, vocês diriam esse monte, saiam daqui para lá, joguem-se ao mar. E você tem enfrentado, quantas montanhas tem estado na tua frente ou na vida dos seus, e você não sequer entrou nessa condição de justo para liberar e dizer: monte, erga-te daqui e seja lançado ao mar. Pois o Senhor vai nos acrescentando vida. O Senhor vai nos acrescentando a sua sabedoria, a sua verdade,
a sua justiça, nós vamos crescendo cada vez mais espiritualmente. E nós vamos recebendo e conhecendo esses atributos do reino para vivermos aqui e agora. Pois a justiça do reino é um fundamento do reino. É a paz, é a justiça, é a alegria. É tudo isso que o Senhor quer derramar na minha e na tua vida. E se tem áreas que você não está conseguindo viver essa plenitude, eu te convido a conhecer mais de Cristo, a buscar mais. Porque quanto mais nós buscarmos, mais nós vamos vivermos. Porque não adianta só conhecer, tem que aplicar. Aplicar aonde? Na minha e na sua vida. Viver o Evangelho vivo, do Cristo vivo hoje. Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Paz e alegria onde? No Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que está encarregado de nos oferecer o reino de justiça, de paz e de alegria. Quando ele fala não é comida nem bebida, porque muitos têm buscado uma alegria, uma paz nas coisas do mundo aqui, nas coisas naturais, nas coisas que a gente diz do homem carnal. Mas a verdadeira paz, a verdadeira justiça, a verdadeira alegria, ela vem do reino de Deus, que é conquistada pelo Espírito Santo por meio da fé. Os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor estão aguardando os justos falar, os justos olhar para o alto. Ele quer escutar as nossas orações, a minha e a sua. É, filho, é, filha. Ele está só aguardando que nós façamos para Ele responder, para Ele recompensar os justos, para Ele salvar, para Ele livrar de todos, vamos dizer assim, os problemas que nós estamos enfrentando. Você tem orado? Começa hoje. Começa a falar com esse nosso Deus maravilhoso. Pois Deus quer falar, quer mostrar, quer responder as nossas orações. Deus quer falar as nossas montanhas. Mas antes dele falar para a montanha sair, Ele quer que eu e você falamos. Ei montanha, ei monte, saia da minha vida. Aí Ele vai e diz, monte, o que é que você está fazendo aí? Sai. E Ele conclui. Deus quer fazer novos caminhos na minha e na tua vida. Mas antes dele fazer o novo caminho, Ele quer que a gente também fale, que a gente abra o novo caminho. O que ligamos aqui na terra é ligado nos céus. O que desligamos aqui na terra é desligado nos céus. Deus o tempo todo quer se manifestar na minha e na sua vida. E muitas vezes nós não vemos a manifestação sobrenatural, porque depende da minha atitude, da minha ação, do meu passo de fé, do seu passo de fé. Quando você abrir a boca e declarar em cima da palavra, vai acontecer. Pode acontecer dele liberar até os anjos, vamos dizer assim, a nossa ajuda angelical, os reforços angelicais para nos ajudar. Se você tem a visão aberta, você vê quantos anjos estão aqui nos protegendo, nos livrando. Porque os anjos ministradores, Deus criou para cuidar dos seus. É eles que estão aqui. É Deus que dá as ordens a eles. Não é eu e você que vamos dar a ordem aos anjos. Nós pedimos, oramos ao Pai e Ele envia seus anjos para nos servir. Servir aos filhos e filhas. Isso é uma chave, isso é um código. Código revelado, poderosíssimo. É um segredo.
Deus dará ordem aos seus anjos, a meu e a teu respeito, em cada situação que nós estivermos. Por isso nós temos que conhecê-lo, temos que ter intimidade, para sabermos na hora de o justo tem a oração forte, que abrem os caminhos, que chega no coração de Deus, e podemos falar e acontecer, podemos orar e acontecer, porque Deus é um Deus de justiça, e a justiça é um fundamento do reino de Deus. A paz, a justiça, a alegria, tudo isso faz parte do reino de Deus. É quando eu e você estamos nessa posição de justo, nos preocupamos com os pobres, somos ativos perante as injustiças que acontecem com o nosso povo. É caminhar com a integridade. É permanecermos diante do seu reino, das suas instruções, recebendo a sua sabedoria. É também nos dar alertas de que em nosso meio, vou dizer aqui no natural, no nosso meio, no nosso círculo, que nós sejamos alertas de pessoas que vêm, vamos dizer assim, enviadas, que não seguem o reino, que não seguem os princípios. E isso às vezes impede, atrasa, atrapalha o crescimento, o andar. Abra lá em Provérbios 12, 26, já vamos encerrar. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Pessoas podem atrapalhar, pessoas podem ajudar. Vai depender se elas estão alinhadas com o reino de Deus. Amém? Pai, a Ti rendemos graças porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. Pai, a Ti rendemos graças porque a partir de hoje Teus filhos tiveram